Vamos falar hoje sobre equilíbrio emocional no mundo corporativo. Vou falar do mundo corporativo porque me pediram inclusive para falar sobre esse tema e é um tema que eu gosto bastante, né? Como é que a gente lida com a adversidade no mundo corporativo, numa equipe, numa empresa que tem pessoas de todos os níveis e classes sociais, né? Pessoas com todos os tipos de comportamento, todos os tipos de etnia, raças e religiões e etc. E como você pode fazer para que isso não te afete? Primeiro, você tem que amadurecer, deixar de ser infantil e entender que o mundo não acontece para você. O mundo acontece a partir de você, né? Então, o que o outro pensa, o que o outro veste, como o outro é, que religião ele professa, a forma como ele se comporta, claro que se não for uma forma inadequada, né, de violência, né, de afetar de agredir o próximo, não tem nada a ver com a sua vida, você não tem nada a ver com isso, saca? Então você primeiro precisa deixar de ser infantil, amadurecer e praticar empatia, entender que o outro ele tem o espaço dele apesar do seu. E como é que você começa a eliminar isso no dia a dia? E aí eu vou te falar isso com muita propriedade, né? De fato, eu nunca tive dificuldade de lidar com pessoas, seja ela de qualquer, como eu falei, né? De qualquer tipo, de qualquer religião, de qualquer, enfim, seja lá o que for. Sempre me dei bem com todo mundo. Tinham pessoas que eu não gostava, eu também não consigo agradar todo mundo. Tem pessoas que não gostavam de mim. Mas como é que eu lidava com isso? Servindo. Eu tinha a decência, eu não vou nem chamar de decência, mas eu tinha a sensibilidade de ouvir o outro, de entender o outro, de pontuar quando fosse necessário, se fosse necessário, e transformar aquilo numa troca de informações, numa troca de relação. E aí, o que eu conquistava dessa forma? Eu conquistava a confiança das pessoas, conquistava respeito. Que era só isso que a gente precisa no mundo corporativo, respeito. Respeita seu companheiro vai te respeitar, né? O seu colega de trabalho vai te respeitar, e assim a vida vai seguir feliz, cara. Você não precisa achar que o mundo tem que estar voltado para você, que as coisas têm que funcionar de perto de você. É difícil de você lidar, porque você às vezes não se aceita naquele meio. E quando você não se aceita naquele meio, tudo se torna cada vez mais difícil. Isso é fato. É fato. Isso é uma verdade. Então começa praticando a sensibilidade de ouvir. Começa a ouvir e a entender a razão das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci algumas pessoas muito tímidas no mundo corporativo. E pessoas tímidas elas não querem se expor. E como que as pessoas tímidas que não querem se expor, por obviedade, como é que elas fazem para que você não consiga acessá-las? Ela cria uma camada. Então geralmente é uma pessoa mais ríspida, é uma pessoa mais retraída, é uma pessoa que não te dá espaço para que as coisas cheguem perto dela. Só que quando você consegue, aos poucos, num café, num almoço, num bate-papo ali na mesa, você começa a ouvir, não é emitir a sua opinião. Sua opinião pouco importa. Ouvir aquela pessoa, você começa a entender e você começa a enxergar aquela pessoa de fato na sua essência e você começa a perceber que aquela pessoa não é aquele mal todo que você imagina que é. O problema das relações, o problema de lidar com a adversidade é que a gente fica muito vestido, muito calçado com o nosso sapato, com as nossas razões. Não, mas eu tô certo, mas eu falei. Você tá com cacete, cara. Porra, ouve o outro. Pratica empatia. Quem disse que você tem razão? Aonde está escrito que você tem razão? Por que você acha que tem razão? Porque sim? Porque os seus conceitos são os melhores? Peraí, tem que ter um consenso. Você tem que ter maturidade para entender que você não sabe tudo e que você pode estar errado, sim. Pode estar certo? Pode. Claro que pode. Mas se você está falando que você quer manter um equilíbrio social, você pode expor a sua opinião de uma forma argumentativa, convincente, sem ser egocêntrico. Saca o que eu estou falando? Então, vai nessa vibração, pratica a empatia, a sensibilidade de ouvir e um abraço.